E aí, gente, vamos nós para mais um vídeo. Agora é o vídeo 7 do Estatuto e hoje são 9h56 exatamente, então vamos terminar esse Estatuto logo, né? Estamos no artigo 48 agora, no capítulo 7, e página 14 do Estatuto chegamos exatamente na metade. Então devem ser mais uns 6 vídeos por aí, né? Uma parte muito importante agora, que é falando sobre a diretoria executiva, certo? Sem mais delongas, let's go! A diretoria executiva é órgão executivo, né? Óbvio. De administração, como a gente já viu em vídeos anteriores, a diretoria executiva, junto com o conselho de administração, tem os membros chamados de administradores, administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da EBSER. É o órgão que atua no dia a dia, junto com o conselho de administração, verdade, mas tipo, o conselho se reúne. O conselho se reúne apenas mensalmente, já a diretoria é semanalmente, certo? Em conformidade com a orientação geral do Conselho de Administração. A gente viu lá as atribuições e orientar e controlar a diretoria é a atribuição do Conselho de Administração. Isso acho que está tranquilo já. A diretoria é composta pelo presidente da empresa, mais 6 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração. A gente já tinha enfatizado isso também quando a gente viu as atribuições do Conselho de Administração, que todo mundo é eleito, designado, destituído pela Assembleia Geral, menos a diretoria executiva, que não é feita menção lá na parte de atribuições da Assembleia, mas lá na parte de atribuições do Conselho tem eleger os membros da diretoria executiva, certo? Aqui, diferentemente do conselho, que a gente vai ver, do conselho de administração e do conselho consultivo, que a gente ainda não viu, a gente não vai precisar saber quem é que são, o que é que fazem esses 6 diretores. A gente só precisa saber que são não são exatamente 6, né? E eles são especificados lá no regimento interno da EBSER, que não está no nosso edital, beleza? 50. É condição para investidor em cargo de diretoria executiva da EBSER a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado, o compromisso no caso, pelo Conselho de Administração, enfatizando pela 1050ª vez que o Conselho de Administração é órgão de controle. Lembrar que requisitos vários, né? A gente já estudou lá quando a gente viu a parte mais geral, vamos dizer assim, junto com a Assembleia. 51. O prazo de gestão da diretoria executiva será unificado. Unificado, o que quer dizer? Que o de todos os membros será os mesmos 2 anos, tipo, se é de 2018 a 2020, é 2018 a 2020 para o presidente e para qualquer de seus diretores, e também será o mesmo prazo para o Conselho de Administração. Inclusive, aqui são permitidas 3 reconduções consecutivas. O que isso diz? Que vai poder ter mais reconduções, no caso, se não forem consecutivas, o cara saiu por 2 anos e depois ele volta a ser presidente, não teria problema. E lembrando que o Conselho de Administração segue a mesma regra. Depois a gente vai ver que o Conselho Consultivo é 1+1 e o Conselho Fiscal é apenas 2 reconduções. No prazo estabelecido no CAPT, isso daqui 2 anos, serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos e a transferência de diretor para outra diretoria. Ou seja, a recondução não é só recondução para o mesmo cargo. Vamos supor, né, que o cara ele seja diretor de TI. Se ele passou a ser diretor de gestão de pessoas, não é como se fosse zerado. Não, esse já é o segundo mandato, a primeira recondução dele. Parágrafo 2º. Atingido o limite que refere o caput e o parágrafo 1º, o retorno de membro da diretoria executiva para a empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão, ou seja, depois de 2 anos. Simples, né? O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos membros. Quando é que ocorre a investidura dos membros? Com a assinatura do termo de posse em até 30 dias, ou seja, serão 2 anos, mas vai passar um pouquinho de acordo com a assinatura. Lembrando, novamente, que Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal não precisam desse termo. Esse termo só é necessário para o Conselho de Administração e para a diretoria. 52. A diretoria executiva reúne-se-á ordinariamente, semanalmente e extraordinariamente, sempre que necessário. Interessante que tanto o Conselho de Administração como a Assembleia Geral, extraordinariamente, sempre que necessário. O Estatuto ele não se preocupa em especificar, né? Em caso de vacância, ausência ou impedimento
ou impedimentos eventuais de qualquer membro da diretoria executiva, o presidente designará o substituto dentre os membros da diretoria executiva. Isso daqui é simples, autoexplicativo, né? É interessante só fazermos o comparativo que, se for no conselho de administração, o cargo ficou vago e acabou. A única exceção, vamos dizer assim, é o membro dos empregados que ele tem um suplente. Então, se vagar o cargo dele, o suplente vai assumir. Agora, os outros vagou. É isso, acabou. Imagina. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do presidente da empresa, o conselho de administração designará seu substituto. Faz sentido, se é o conselho que elege, quem designa o substituto do presidente vai ser o conselho também. E quando for um de um diretor, o próprio presidente faz isso. Deixa eu marcar aqui, fica mais fácil. Os membros da diretoria executiva farão jus anualmente a 30 dias de licença remunerada. Férias, não? Mediante prévia autorização do Conselho de Administração, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos. No máximo, 60 dias podem ser acumulados. Por que 2 períodos? Porque o mandato, né? O mandato deles é de 2 anos. Vai dar a sua conversão em espécie de indenização. Aqui, no caso, de qualquer modo, não pode converter uma parte porque não há previsão, né? Não pode converter nada. Tem que gozar das férias e pronto. O substituto do presidente não substitui no Conselho de Administração. Lembrando que entre os 9 membros do Conselho de Administração, um deles é o presidente, mas, de novo, se vagar, pagou, entendeu? E isso vale até para o presidente. 57. As competências. Muito interessante aqui. E, eu apostaria em composição e principalmente em coisas relacionadas à Assembleia Geral, que é um órgão criado em 2018, né? As bancas costumam gostar de novidades, mas as competências, de modo geral, é interessante ler e reler. Não tem muito macete, né? Dá pra gente fazer como fizemos nos anteriores, que é cortando uns incisos a partir de algumas regrinhas que a gente vê que eles se orientam por certas regras, mas a gente vai ter que acabar lendo e relendo, né? Compete à diretoria executiva, no exercício das suas atribuições e se respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. Isso aqui é mais que óbvio, né? Já está batido. Gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados, né? Diretoria dirige, make sense. Monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e as respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão. Elaborar orçamentos anuais todo ano, e plurianuais 4 anos, né? E acompanhar sua execução. Definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas. Aprovar as normas internas de funcionamento da empresa. Promover a elaboração em cada exercício do relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo-os à auditoria independente, aos conselhos de administração e fiscal e ao comitê de auditoria. Autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória. Indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas participações societárias. Submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse. Aqui é bastante desinteressante, né, isso daqui. Infelizmente é coisa para ser cobrada na literalidade. Não tem nada, vamos dizer, excepcional, como algumas atribuições do Conselho que eram relacionadas ao controle da própria diretoria. É como eu disse, diretoria ela vai dirigir, então as atribuições dela são inúmeras. Aqui, quantos incisos a gente tem? Tem 16, né? Convocar a Assembleia Geral, isso a gente já sabia, né? Lá diz. Autorizar previamente os contratos relativos à sua alçada. Indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas participações societárias. Isso daqui a gente viu que a diretoria é responsável por realizar a representação da empresa, né? Submeter, instituir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho. No caso, a pauta do Conselho, quem envia vai ser a diretoria, né? Manifestando-se previamente, quando não houver conflito de interesse. Cumprir e fazer cumprir o estatuto, óbvio. As deliberações da Assembleia, órgão máximo, né? E do Conselho, órgão de controle, bem como as recomendações do Conselho Fiscal, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário.
Aprovar o seu próprio regimento interno, né? Deliberar sobre assuntos que lhe submeta qualquer diretor, óbvio também. Apresentar. Esse daqui é mais interessante. É o mais interessante de todos até aqui, pelo menos, né? Opa. Vai ficar assim mesmo. É bom ficar assim meio esdrúxulo, que fica mais fácil de deslocar. Mais fácil de deslocar de onde está. Tá. Bom, beleza. Apresentar até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior. Plano de negócio. Aqui a gente vai ter vários prazinhos. Aí, plano de negócio para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de risco e oportunidade para o mínimo de 5 anos. Aqui eles podem mudar, que não seria para o exercício seguinte, poderia ser para o atual, para os 5 seguintes. E a análise de risco, que é para os 5 seguintes mesmo, que eles poderiam mudar e colocar só que é para o seguinte, para os 3 anos, como tem na Constituição para várias coisas, né? Propor a constituição de subsidiários. Quem é que constitui? A Assembleia Geral. Quem autoriza a Constituição, né? Convocar a Assembleia Geral nas hipóteses admitidas em lei. Isso daqui, como eu disse, a gente já tinha visto. Agora, competências. Especificamente do presidente da empresa, que é o único que está especificado aqui, né? Dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa. Coordenar as atividades dos membros da diretoria executiva, representar a empresa, em juízo e fora dela, blá blá blá. Isso aqui é meio tranquilo, né? Assinar com o diretor. Essa daqui também é interessante. Assinar com o diretor os atos que constituam ou até direitos ou obrigações da empresa, bem como que onerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições. Eu já vi questões cobrando isso, especificamente essa parte de delegar, que diziam ser impossível delegar, e também substituindo aqui um diretor por 2 diretores, 3 diretores. Então são 3 para se já foi cobrado, que pode ser cobrado novamente, né? Expedir atos de administração, designação, promoção, transferência e dispensa de empregado. Baixar as resoluções da diretoria executiva. Criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar. De novo, essa parte de delegar é uma parte interessante, que costumam dizer que essas atribuições são todas privativas, e não é o caso, não. Conceder afastamento e férias aos demais membros da diretoria, inclusive a título de férias. Designar os substitutos, a gente já tinha visto, né, que quem faz a designação é o presidente. No caso do presidente está afastado, quem designa um novo presidente vai ser o Conselho de Administração. Convocar e presidir, óbvio também, né? Manter o Conselho de Administração informado das atividades da empresa, né? O Conselho de Administração e Fiscal, ele é um órgão de fiscalização, como o próprio nome já diz, né? Exercer outras atribuições que forem fixadas por quem? Pelo Conselho de Administração. Lembrem sempre dessa ligação. Conselho para com diretoria executiva. Conselho de Administração. E aí o 59, bem curtinho. São atribuições dos demais diretores. Gerir as atividades da sua área de atuação. Como eu disse, elas são especificadas no regimento interno. Participar das reuniões da diretoria executiva. Essa marca aqui, óbvio, né? Concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela sociedade, relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação. Tranquilo. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da sociedade estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação. Auxiliar o presidente na direção e coordenação das atividades da EPSE e exercer as tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas em regimento ou delegados. As atribuições e poderes de cada um dos membros executivos serão detalhadas no regimento interno, como a gente já disse. Aqui, como a gente pode ver, que 59 a chance de ser cobrado pouco. Até mesmo uma parte que fala de atribuições da diretoria, eu vejo pouca margem para elas serem cobradas. São atribuições que são meio óbvias, né? Quem é que vai cumprir o estatuto? Todo mundo, isso é óbvio. Aprovar o regimento interno já está mais do que definido, que o próprio regimento interno vai ser aprovado pelos órgãos, né? No caso, a diretoria aprova dela, normal, entendeu? Aqui é muito tranquilo. Eu acho mais fácil ser cobrado esse 58, aqui mesmo, nessa parte. E a composição da própria diretoria, apesar de simples, é uma coisa que gosta. Prazos de recondução, de reunião, essas coisinhas. Eu acho mais tranquilo de ser cobrado. Bom,
esse vídeo já fica por aqui. E no vídeo 8, vamos ao Conselho Fiscal, beleza? Falou, valeu. Não esqueçam do like e de se inscrever.